Band Cidades Excelentes. Oferecimento. Copasa, em movimento para se transformar. Mais ágil, eficiente e atuante. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Tec Educa SESI. Tecnologia para transformar o futuro na sua escola. Associado CDL BH. Sempre um passo à frente. Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil. Olá, muito boa noite para você. Vem aí a 4ª edição do Oscar da Gestão Pública. O prêmio Band Cidades Excelentes é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes em conjunto com o Instituto Áquila, focada em reconhecer, incentivar, disseminar e valorizar a excelência. O nosso programa especial de hoje traz aqui como convidados os sócios consultores do Instituto Áquila, Leonardo Richelli e também Afonso Vale. O diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha, também está comigo aqui no estúdio. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada aqui pela participação com a gente. Vamos começar então explicando, esse prêmio para quem está em casa, como ele é feito, qual a importância dele também. Olá, excelente pergunta, uma boa noite para todos. Esse prêmio ele é fruto de um estudo de 12 anos, onde a gente pesquisou 90 municípios no Brasil, no exterior, e 360 no Brasil, com uma única pergunta: o que torna uma cidade excelente? Então, a partir dessas perguntas, nós percorremos todas as boas práticas do mundo e do Brasil. E nós encontramos em comum 6 pilares, ou seja, as cidades que eram excelentes, elas tinham 6 pontos em comum. Então, eficiência fiscal, governança e transparência, ou seja, cada gestor público e prefeito precisa produzir recursos e apresentar esses recursos à sociedade. Depois, segundo pilar, educação e saúde, que é o terceiro, que no Brasil, inclusive, são constitucionais, 15% e 25% do investimento dedicado a essas duas áreas. Depois, a sustentabilidade, ou seja, como que cuida do meio ambiente das gerações futuras, infraestrutura e mobilidade e desenvolvimento socioeconômico. Então, esse é o resultado da pesquisa. 6 pilares que são comuns na busca da excelência. A gente fala o seguinte: a excelência a gente nunca vai alcançar, a gente tem que estar frequentemente buscando essa excelência. Com esses pilares, nós retornamos para o Brasil e fomos procurar onde estavam esses indicadores. Ou seja, como é que indica que uma cidade está mais próximo ou mais distante. E localizamos 72 indicadores que representam esses pilares dentro do Brasil. E isso foi possível para a gente cruzar esses dados, montar um ranking, uma ideia de boas práticas desses municípios. Então, em 72 indicadores, hoje a gente mede os 5.570 municípios do país. É uma forma que o cidadão pode avaliar a gestão pública. Ou seja, como é que está a minha cidade, o meu município, do ponto de vista de saúde, comparado com outras cidades comparáveis dentro do Brasil. E quais são os indicadores que estão mais evoluindo ou que merecem uma atenção maior do gestor público. Afonso, esse é o 4º ano dessa parceria da Band com o Instituto Áquila na promoção desse prêmio, Band Cidades Excelentes. Até aqui, a gente sempre premiava os municípios com melhor desempenho, de acordo com os parâmetros aqui que o Leonardo falou, essas fontes aí de dados públicos, enfim. Agora, esse ano tem uma novidade, Há um critério aí de evolução, A gente, na verdade, está analisando quase que foi o mandato desses prefeitos que vão estar sendo analisados. É isso mesmo? É isso mesmo, Foi muito importante fazer essa colocação, porque esse é o momento da gente ver a evolução que cada gestor público, cada prefeito que assumiu no ano de 2021 até agora 2024, como que ele recebeu o município e como que ele está entregando o município. Ou seja, o quanto que ele evoluiu, seja na nota geral dos 6 pilares apresentados pelo Leonardo, como em cada um dos pilares específicos. Então, essa é a grande novidade que a gente traz na 4ª edição do prêmio, buscando não os melhores somente, porque muitas das vezes os melhores continuaram performando bem, mas tiveram prefeitos e gestores públicos que, mesmo não estando com a melhor nota, eles tiveram uma melhor evolução. E é isso que a gente quer reconhecer aqui agora, demonstrando essa evolução ao longo desse mandato de 2021 a 2024. Eu só queria fazer um acréscimo nessa pergunta, que eu acho que os prefeitos devem estar se perguntando, mas isso não é um pouco injusto para os prefeitos que já têm uma nota muito boa? Porque para eles, em tese, evoluir
Porque quem já está num patamar é mais difícil. Né? Teoricamente, quem está lá embaixo pode evoluir 200% e continuar ruim ainda, em tese. Né? Estou fazendo uma pergunta que eu acho que vocês se preocuparam com isso também. Né? O que acontece, Murilo? Essa é uma edição especial. É uma edição justamente para avaliar aqueles que foram capazes de transformar o seu município. Alguns prefeitos, o que fizeram no início do seu mandato? A partir do indicador, do IGMA geral, eles fizeram um diagnóstico da sua cidade. Quais são os indicadores que merecem uma atenção ou um projeto específico? E ao incluírem isso, ou um projeto, uma mudança, eles conseguiram transformar os seus indicadores. Então, mesmo municípios que já estavam bem, eles tiveram oportunidades de melhorar algum determinado eixo, algum determinado indicador. O que não falta no Brasil são oportunidades, né? Então, assim, todos os municípios têm muita oportunidade para poder evoluir. Mas o que nós fizemos especificamente para o prêmio? Existe uma régua inicial, que está inclusive no descritivo do prêmio, que diz que são as cidades com melhores indicadores que estão sendo avaliados a partir da sua evolução. Então, você acaba competindo com cidades que também estão bem, que também estão com bons indicadores. Essa é a forma de vamos dizer, evitar uma injustiça, né? Exato. Uma cidade que não seja boa, mas teve uma evolução. Mas... Exato. Mas é o melhor entre os melhores, né? É o melhor entre os melhores, aqueles que mais conseguiram crescer. É como a gente fala, medir a participação do gestor público naquele período. Ou seja, mesmo que ele tenha recebido uma cidade boa, quanto que ele conseguiu ajudar aquela cidade. Interferir para crescer. Né? Exatamente. E aproveitando o que o Leonardo falou, no regulamento, ou seja, os 10 melhores municípios do prêmio geral ou dos prêmios específicos, né, haverá essa comparação da evolução, justamente para a gente tentar evitar, né, talvez comparações que não sejam, né, que possam ser interpretadas como injustas. Né? Então teve essa observação, sim. Lembrando sempre que são as evoluções positivas. Né? Qualquer um que tiver uma involução não irá participar desse momento conosco. E aconteceu alguma? A gente já pode falar? Sem querer particularizar, mas assim, há casos de involuções, assim, de prefeitos que tiveram decréscimo? Sim, isso acaba acontecendo. Às vezes porque privilegiou um determinado eixo em relação ao outro, então investiu mais na saúde do que na educação, então você acaba tendo um decréscimo ali. Um outro ponto é que novos indicadores vão surgindo, então você também tem novos pontos a se preocupar. Então, pode ser que ele não tenha trabalhado aquele ponto. Então, alguns casos aconteceram. E nós tivemos, nesse período aí, ainda, um reflexo da pandemia para alguns municípios, né? Não foi a pandemia em si, mas algum reflexo que algumas cidades acabaram tendo. Por exemplo, na nota da educação, de uma forma geral, quase todos caíram. Porque a educação, depois da pandemia, ela teve um decréscimo de resultados. Foi muito impactado, né? Foi, sem dúvida. E muitas pessoas podem estar se perguntando em casa, né, com relação ao tamanho da cidade também. Falando, não, mas pode ser injusto. Como é que a minha cidadezinha vai competir com Belo Horizonte, uma capital? Então, há também uma separação de acordo com o número de habitantes, né? Exato. Isso já estava previsto nos anos anteriores do prêmio e as cidades competem de acordo com a sua estrutura. Então, até 30 mil habitantes, até 100 mil habitantes, acima de 100 e um grupo especial para as capitais. O mais interessante nisso, Elisa, é que a gente observa boas práticas surgindo dessas cidades com 30 mil habitantes. Então, tem sempre uma coisa interessante que pode ser levada para as demais. Eu queria que vocês dois me falassem assim, uma pergunta, pelo que a gente já observou, pela experiência que, né, a gente adquiriu fazendo esse prêmio, principalmente vocês, que são os analistas aí de dados, né? Dá para a gente falar quais são os pilares que as cidades mais se aproximam da excelência e quais ainda são os pilares mais complicados, mais difíceis das cidades estarem perto da excelência? Murilo, tem um pilar que vem evoluindo bem, que é o da eficiência fiscal. Eficiência fiscal, governança e transparência. Então, você consegue perceber uma evolução ao longo dos anos. Ou seja, o gestor que está ali cuidando da gestão do seu município, cuidando das despesas, dos seus recursos, ele consegue evoluir nesse ponto. E a gente consegue observar também que infraestrutura é um que tem demorado mais para evoluir. Então, o quanto as cidades estão investindo na melhoria da sua infraestrutura ainda não tem repercutido nos indicadores da base. E só para demonstrar mais ou menos, né, isso que o Leonardo falou, nesses 4 anos, dos 853 municípios de Minas, né, a eficiência fiscal, né, essa evolução ocorreu em cerca de 70% dos municípios, ou seja, pouco mais de 540, né, é o que mais evoluiu dos municípios mineiros.
né? Enquanto a evolução... evolução... traduzir para o nosso telespectador, quando a gente fala eficiência fiscal, é a capacidade dele de arrecadar e executar o orçamento? De gerar recursos. Para poder aplicar justamente nos pilares. É o pilar essencial, né? Ou seja, a capacidade que ele tem de gerar recursos próprios e também, né, captar recursos estaduais, federais, seja, né, da ordem que for, para que ele possa poder aplicar nos outros pilares que nós chamamos de pilares fundamentais, né, que é, né, prover, assistir a melhor educação, a melhor saúde, a melhor infraestrutura, gerar, né, a melhor sustentabilidade, deixando assim um legado, né, para as próximas gestões, né? Isso tudo se concentra na geração do desenvolvimento socioeconômico que retroalimenta cada vez mais que ele conseguir isso, ele vai ter mais eficiência fiscal. Então esse é o pilar que mais evoluiu nesses últimos 4 anos aqui dos 853 municípios de Minas, né? E o que a gente fica de uma certa forma contente, né, Leonardo, também que a maioria dos municípios, ou seja, mais da metade dos municípios mineiros, cerca de 60%, na nota geral, evoluíram, né? E o pilar que menos evoluiu foi o pilar da saúde, concentrando ali mais ou menos apenas um pouco mais de 40% dos municípios evoluíram em saúde nos últimos 4 anos. Aqui em Minas Gerais. E como são feitos esses cálculos, né? De onde vêm os dados? São fontes públicas, não é isso? Como é que é feita a coleta e todo esse processamento? Hoje em dia isso é praticamente automático, né? Então, os municípios informam os seus dados para o Ministério de Educação, da Saúde ou para os órgãos públicos necessários, Tribunal de Contas e tudo mais. E aí tem uma inteligência que busca esses dados sem a manipulação humana e calcula esses indicadores. Então isso hoje é praticamente automático e online. À medida que o município atualiza um dado, a gente tem esse reflexo no indicador automaticamente. Então isso é... Só para a gente entender, então, assim, não é o Aquila que vai lá e busca, né, avaliar aquele município. É justamente a informação que o município forneceu, vamos dizer, na saúde, para o DataSUS. Exatamente. Aí vai lá e busca aquele dado lá. Então são informações oficiais, sempre oficiais, de fontes públicas e a última informação. Então, aquela que o município informou. E uma outra questão, eu, cidadão de uma cidade do interior aqui de Minas, eu quero saber como a cidade está em uma dessas áreas, um desses pilares ou em todos esses pilares. Eu posso entrar no site do Aquila, eu consigo acessar essa ferramenta, eu tenho que pagar a mensalidade. Como é que o cidadão, que se ele quiser ver, fazer um comparativo da cidade dele com a cidade vizinha, por exemplo? Então, no site Cidades Excelentes, essa informação toda é pública. Ou seja, a contribuição do Aquila também para a sociedade. Deixar isso público para que justamente o cidadão possa fazer essa avaliação. Ele pode fazer essas comparações também, né? Pode. Estadualmente ou nacionalmente? Pode. E é interessante que a ferramenta já traz algumas sugestões, que a própria inteligência calcula quais cidades são comparáveis com a dele. Mas se ele quiser também fazer uma comparação com as cidades vizinhas, que normalmente é um critério que as pessoas utilizam, né? Saber se a minha cidade está melhor do que a do vizinho, ele tem essa opção. E é tudo muito fácil, muito simples de leitura. Então, são indicadores ligados a esses pilares, que a gente fala, o indicador indica o caminho, né? Ele indica se está indo bem ou se está indo mal. E demonstra uma comparação, normalmente, com a média do país, para ele ter uma referência. Eu fiz essa pergunta até porque é um ano eleitoral, né? Acaba sendo um instrumento a mais para o eleitor formar a sua consciência e decidir seu voto, né? Vocês Sem dúvida. Assim? Como são dados públicos de fontes primárias, né? O que a gente fez foi essa organização dos dados. Porque antes, né, cada cidadão ou cada gestor público, né, que quisesse buscar esse indicador, essa informação, ela sempre esteve disponível. Só que ele tinha que ir num site, né, depois, né, cruzar em outro, né? Então nós consolidamos isso, né, de uma forma muito bem organizada e muito fácil de entender e fazer essas comparações, né? Então, num momento como esse, no momento eleitoral, não só no momento eleitoral, né, mas é importante, né, que cada um conheça como que a sua cidade está performando, como que aquele gestor que assumiu a sua cidade há 4 anos atrás, né, como que ele vem se desempenhando, enfim, o plano de governo, né, as contribuições há 4 anos atrás, né, que acabou sendo aceita, né, por aqueles
cidadãos daqueles municípios se aquilo foi realizado, se foi realizado, se aquilo refletiu na melhoria ou não de um indicador, enfim. Né? Os dados estão lá, disponíveis para que todos acessem, né, e façam as suas interpretações da melhor forma possível. E uma ferramenta já muito bem reconhecida, né? Exato. Trabalho já bem consolidado. Exato. De pesquisa são 12 anos, mais do prêmio são mais 4 anos de edições do prêmio, né? E o cidadão, ele pode sempre também fazer uma avaliação dos planos de governo, ou seja, aqueles prefeitos que estão se candidatando, eles têm projetos para os pontos onde o município precisa evoluir? Eu acho que essa é uma pergunta que eu faria, sabe, antes de escolher o meu próximo candidato. Ou seja, ele conhece a realidade do meu município e faz propostas que vão ajudar o meu município a buscar excelência? Porque o que a gente percebe é a melhoria desse indicador reflete imediatamente na vida do cidadão. Só lembrando que esse ano o programa, né, o prêmio é no primeiro semestre justamente para, né, não coincidir com o período eleitoral, né, não pode ser no primeiro semestre. É importante para o eleitor, mas também não pode ser usado aí de forma eleitoreira. Né? Exatamente. Sim, dia 19 de junho estaremos lá, né? Depois Exatamente. eu vou lembrar o pessoal que está de cá em casa também, né, que podem assistir ao vivo pelo YouTube, hein, dia 19 de junho. A gente vai fazer uma pequena pausa e eu volto em instantes. Me espere aí. Band Cidades Excelentes. Oferecimento. Copasa, em movimento para se transformar. Mais ágil, eficiente e atuante. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Tec Educa SESI. Tecnologia para transformar o futuro na sua escola. Associado CDL BH. Sempre um passo à frente. Grupo Projeta. A maior empresa de projetos do Brasil. Band Cidades Excelentes. Oferecimento. Copasa, em movimento para se transformar. Mais ágil, eficiente e atuante. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Tec Educa SESI. Tecnologia para transformar o futuro na sua escola. Associado CDL BH. Sempre um passo à frente. Grupo Projeta. A maior empresa de projetos do Brasil. Estamos de volta com um programa especial hoje sobre o Prêmio Band Cidades Excelentes, o Oscar da Gestão Pública. Vamos continuar aqui então a nossa conversa falando agora sobre o nosso estado, né? Sobre Minas Gerais. Eu gostaria de saber, de modo geral, é claro, né? Se é possível já dizer que as nossas cidades mais evoluíram ou involuíram, se mantiveram ao longo desses 4 anos mais ou menos no mesmo patamar. O que a gente pode trazer já para o público? É possível dizer, sim, que os 853 municípios mineiros, cerca de 60% deles evoluíram na nota geral, né? Tendo um destaque para a eficiência fiscal, e aí já sobe um pouco para 70%, um pouco mais de 70%, né? Seguindo os outros pilares, com exceção de saúde, que ficou abaixo dos 50%, acredito que na ordem de 40%, 42%, bem como também desenvolvimento social, que também ficou na ordem de 40 e poucos %. Né? Mas, de modo geral, né, a maioria, mais da metade dos municípios mineiros, nos últimos 4 anos, seguem evoluindo, o que, como mineiro, né, fico também contente com essa evolução. Traz orgulho, né? Traz orgulho. Acho que a notícia é boa, né? A notícia de que os gestores estão aplicando técnicas para a melhoria da sua cidade, né? Antes, acho que sempre houve essa melhoria, mas antes ela não era medida dessa forma. Hoje a gente pode dizer qual que é o grau dessa evolução. Então é uma boa oportunidade para continuar evoluindo. Agora, o prêmio é um prêmio nacional. Várias outras praças já estão realizando esse prêmio Band Cidades Excelentes. Pensando em Minas Gerais, aí, em comparativo com os outros estados, a gente está onde aí, os nossos municípios? Estão lá na frente ou estão atrás? Onde que estão? Qual estado a gente pode falar que é um destaque aí, com o maior número de cidades, percentualmente, aí, cidades próximas à excelência? Murilo, a gente não pode destacar tudo ainda porque vai vir agora justamente o Prêmio Nacional. E as 3 melhores em cada categoria do seu estado concorrem na Nacional. Quando a gente olha o nível de excelência, a gente encontra boas práticas no interior de São Paulo e no sul do país, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então ali tem os maiores destaques da nota final. Mas esse ano a gente vai descobrir quais são as maiores evoluções, que eu acho que é uma grande mudança. Minas Gerais normalmente está na média do Brasil quando olha
as suas notas, com algumas cidades se destacando, algumas no Triângulo Mineiro se destacando ali com muita influência nos resultados de eficiência fiscal e de educação. Agora, o mais importante, Murilo, é a gente identificar o que a gente chama das ilhas de excelência, tanto em Minas Gerais, quanto na região sudeste, quanto em todas as regiões do país. Por exemplo, né, a gente percebe, igual o Leonardo falou, que tem algum destaque, São Paulo, né, na região sul do país, deixando o Nordeste um pouco mais atrás. Mas quando se fala de ilhas de excelência, vou trazer alguns exemplos, né? Nós temos municípios, por exemplo, no estado do Ceará, que se destacam muito como ilhas de excelência no pilar de educação e por aí vai, Brasil afora. Independentemente dessa comparação da média do estado, né, da média daquela região, né, o que permite ter esse olhar também específico, né, que pode promover uma replicação de boas práticas focadas naquele pilar ou, no modo geral, olhando a gestão pública como um todo. E essa questão da boa prática é uma forma rápida de você implementar uma melhoria no seu município. Ou seja, quem é que está fazendo algo que está melhorando os seus indicadores numa cidade que é comparável com a minha e que eu posso replicar? Algo que já foi testado, que deu certo e que eu posso trazer isso para o meu município. Então, a gente está falando ali da intervenção do gestor. Uma das intervenções que ele pode fazer é essa, buscar as boas práticas do país para trazer para o seu município. Isso economiza recurso e economiza tempo. Vocês já perceberam isso? Assim, o prêmio, ele já gerou isso, assim, um bom exemplo de uma cidade bem avaliada, já gerou em outra cidade, essa também é uma melhoria, vamos dizer, para uma repetição de uma prática, uma inspiração mesmo. Vocês acham que o prêmio tem gerado essa questão? Tem gerado e a gente tem acompanhado isso. Tanto a própria cidade buscando a evolução, os cidadãos cobrando do prefeito a evolução daqueles indicadores e as cidades vizinhas querendo entender como é que ela está fazendo e como é que ela pode também copiar e trazer aquilo para a sua cidade. Um exemplo aqui é a região de Santa Bárbara. Né? A Santa Bárbara e as cidades vizinhas já tem uma certa concorrência positiva ali na busca da melhoria de seus indicadores. Ou seja, né, é uma concorrência, é um estímulo muito positivo, né? Uma concorrência saudável, vamos dizer assim. Uma concorrência que quem ganha é o cidadão, né? E lembrando que o prêmio é um prêmio inclusivo, ou seja, todos os 853 municípios de Minas Gerais estão automaticamente inscritos, bem como todos os 5.570 municípios brasileiros estão automaticamente inscritos desde a primeira edição do prêmio. E então todas as regionais estão participando, né? Aqui o nosso prêmio Minas Gerais vai ser no dia 19, né, de junho agora. 19 de junho a estadual de Minas e 1º de julho a final de Brasília, né? Que aí a gente tem um grande Oscar nacional. Que a gente tem esse grande Oscar. Então, aqui no dia 19 de junho, você que está nos acompanhando aqui vai poder assistir, né, a essa premiação ao vivo pelo YouTube, né, Murilo? Vamos estar lá. Exatamente. Agora, ao longo desse tempo, a gente está, né, o prêmio também está gerando assim uma base teórica também, né? Assim, eu queria que vocês falassem um pouco, quem quer entender essa diferença, esse aumento dos pilares, tem uma referência teórica também por trás do prêmio? Olha, obrigado pela pergunta, Murilo. E essa evolução, sim, ela vem trazendo uma teoria junto. Na verdade, nasceu da teoria e depois a gente trouxe isso para a prática do prêmio, né? Daquela pesquisa que a gente comentou no início. Então, a gente tem um livro, Cidades Excelentes, que está à venda aí nas principais livrarias e comércios eletrônicos, e que ele vai trazendo essa evolução do prêmio. Como é que chama o livro, né? O livro Cidades Excelentes, né? Mesmo nome do prêmio. Esse livro ele vem trazendo as evoluções da metodologia, dos indicadores e até da realização. Então, começou no início com 40 e poucos indicadores, hoje nós já temos 72. O livro traz essa continuidade. E o livro traz agora também um 5º capítulo adicional, que é uma versão atualizada, que discute um pouco de como os poderes constituídos do Estado e também dos deputados e senadores contribuem para a gestão municipal. Então, como é que é essa conexão desses 3 pontos? O município, o Estado e os parlamentares de uma forma geral. Então, ele traz esse debate e propõe indicadores para o Estado e também para os deputados.
Até porque quando a gente faz aqui várias reportagens, né, com muitas prefeituras, com denúncias, críticas, a gente vê muitos prefeitos reclamando muitas vezes, né, da interação com o governo federal, com o governo do estado, repasse de verbas, questões de várias ordens aí, né? Se a gente for pensar, Elisa, a grande questão das emendas parlamentares. As emendas estão sendo feitas para os municípios onde eles têm as maiores necessidades ou estão sendo feitas de forma aleatória? Num cruzamento que a gente fez inicial disso, não tem muita conexão. Então, as emendas saem não necessariamente para a necessidade do município. Olha só, né? E à medida que a gente vai mudando, que a gente vai questionando isso e consegue impactar essa mudança, você tem impacto direto para o município. Um outro aspecto interessante também, que os próprios indicadores apontam, né, que a gente gosta de destacar, além de buscar boa prática, porque 4 anos é um período muito curto, né, para você ter que inventar uma nova solução, né, então buscar facilmente identificar quem seria uma referência, né, isso traz um poder de ação muito rápido para aquele prefeito. Isso, né, o IGMA já permite, a metodologia explica bem. E um outro ponto é que tem muitos indicadores que representam a performance daquele município, especialmente em educação e saúde, de que se por acaso tiver subnotificações oficiais da prefeitura que nós enxergamos, pelo fato de serem dados oficiais, públicos e de fontes primárias, muitas das vezes, né, eu já vi isso em algumas prefeituras, que a gente chega e o próprio gestor questiona aquele número. Né? Não, eu estou melhor do que isso, não é possível, o seu número está errado. Eu falei, fonte primária, dado público, entra lá, por exemplo, no DataSUS, no MEC e por aí vai. Questionar. E aí observam que houve algum erro de lançamento, algum processo equivocado, e isso acaba impactando, não é num resultado somente daquele indicador ou do prêmio BANT Cidades Excelentes, é de um recurso que poderia estar vindo a maior para que, né, ele pudesse fazer maiores investimentos. Então é bom destacar isso também. Certeza. Gente, muito obrigada pela participação aqui com a gente, né? O nosso programa especial vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação, a sua audiência. Uma ótima noite. Fique agora com o Jornal da Band.